Olá, galera da segunda série, professor Edson Júnior aqui, mais uma vez para a aula de Física. Hoje nós veremos energia potencial elétrica, certo? Ainda é da Física 2, ainda é do capítulo 6 da Física 2, que não deu tempo a gente colocar naquela última aula, tá certo? Então, energia potencial elétrica, a gente já falou sobre energia potencial elétrica para poder falar sobre potencial elétrico, quem lembra? E a energia potencial elétrica, como eu expliquei lá, é uma energia potencial, que é potencial energia que vai ser transformada em energia cinética, tá certo? Se é elétrica, é dentro de interações entre cargas elétricas. Então, aqui, ó, acompanhe comigo o desenho, eu tenho uma carga geradora de campo elétrico, está à distância de uma carga pontiforme, que está ao redor, está ao seu próximo, imergido dentro do seu campo elétrico. Então, temos uma distância D. Se essas cargas forem de sinais opostos, ó, a força elétrica vai ser de afastamento, de repulsão, tá certo? Então, nesse ponto X aqui, ó, nesse ponto X aqui, vai ser o quanto esse corpinho, essa carga Q aqui, ó, Qzinho, certo? Se distanciou. Então, eu tenho uma distância aqui entre A e X. Aí, eu posso calcular a energia potencial elétrica a partir dessa distanciamento, a partir dessa energia cinética que foi desenvolvida entre A e X. Como é que eu encontro a energia potencial? Perdão, como é que eu relaciono a energia cinética com o trabalho da força elétrica que a gente viu nas últimas aulas. A primeira equaçãozinha que a gente vai aprender na aula de hoje é da energia potencial elétrica, que é da carga pontiforme, não a geradora, tá certo? Vezes o potencial. Então, ó, aqui nesse ponto onde está essa carga, eu tenho um potencial elétrico, que é o potencial de A, tá aqui. O valor da carga, que é o quanto ela é eletrizada, o quanto de carga tem nela, e eu posso encontrar a energia potencial elétrica de A a partir da relação Q vezes VA. Tudo bem? Vamos dar sequência. Quando quiser passar aqui. Ó. E quando eu quiser saber a energia potencial para um par de cargas, aquele exemplo lá, tiver a carga usando Q, geradora, e o Qzinho que é a pontiforme. Energia potencial vai ser K, que é a constante de permeabilidade do meio, constante eletrostática, tá certo? Permeabilidade não, perdão. Constante eletrostática está aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, desde força elétrica, desde lá da sala de aula, né, que a gente via essa constante, esse valor para o vácuo, tá certo? Então, o valor das duas cargas sobre a distância. Essa fórmula, essa equação é muito parecida com a da força elétrica. Então, muito cuidado para não confundir. Força elétrica é quase a mesma coisa, eu vou mostrar onde está a diferença. Ó, K é igual a Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, a distância lá na força elétrica era ao quadrado. E aqui na energia potencial é só D, tá certo? Então, cuidado para não confundir aí, beleza? E nós vamos falar sobre superfície equipotencial, eu já falei, mas vamos relembrar, certo? Falei na última aula, superfície equipotencial é uma superfície onde todos aqueles pontos daquela região têm o mesmo potencial elétrico, tá certo? Então, aqui, ó, tem aqui uma superfície mostrada lateralmente, os pontos A, B e C, e aqui tem como se fosse uma visão de cima, tá certo? Os pontos A, B e C, eles estão numa mesma superfície, certo? Essa superfície é chamada equipotencial, porque os potenciais de A, B e de C são o mesmo dessa superfície, o potencial V, tá certo? Então, essa superfície equipotencial, em todos os pontos dessa superfície, o potencial vai ser o mesmo, tá certo? Equipotencial, igualdade de potencial elétrico, tudo bem? Agora nós vamos ver a superfície equipotencial, como é que ela pode se manifestar, dependendo da relação elétrica que tiver, certo? A relação interação elétrica, perdão. Então, aqui, se eu tiver apenas uma carga isolada, a superfície equipotencial, serão esses pontilhadinhos aqui, ó, certo? Então, ao redor da carga, essa cargazinha mais aqui, ó, se formarão várias superfícies equipotenciais. Então, qualquer ponto aqui
aqui, deixa eu ver se está no mesmo ciclo. E aqui, esses 3 pontos que eu tracei aqui, que eu posso chamar de A, B e C, igual no último exemplo que a gente viu no slide anterior, nós teremos, os valores desses potenciais serão iguais, porque eles estão na mesma superfície potencial, ó, a mesma distância do centro. Se você fizer a distância da carga para B e para C é a mesma, como a gente viu, e se lembra, o potencial elétrico depende da distância do ponto até a carga geradora do campo elétrico, tá certo? Continuando, nós chegamos ao campo elétrico criado por um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? É quando eu tenho duas cargas de sinais opostos. Aqui, ó, positivo. Por que eu sei que aqui é positivo? É porque o campo elétrico ele está sendo de saída. As linhas de força estão se afastando, estão saindo. Por convenção, essa carga ela é positiva. E quando estão entrando, ó, estão chegando no negativo. Quando as linhas de força estão chegando em uma carga elétrica, porque essa tem sinal negativo. Da mesma forma que nós teremos superfícies equipotenciais formadas ao redor das duas cargas, tanto desse lado quanto desse outro. Então, qualquer ponto que estiver sobre essa linha, essa superfície equipotencial, terá o mesmo potencial elétrico, tá certo? Relação entre a distância e o potencial de cargas pontiformes, ó. Quando tiver carga positiva, o campo elétrico é de saída, certo? Aqui, exemplo, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Então, ó, tem a região aqui em tons de verde diferente. Só aqui, ó, o 3, certo? O potencial 3. Por que ele é maior do que o 2? Por que ele é maior do que o 1? Ele está mais próximo. Ele depende da distância, mas eles dependem inversamente proporcional ao potencial. Por quê? Quanto menor a distância, ou quanto mais próximo tiver dessa carga geradora, maior potencial elétrico vai ter. Por quê? Porque a qualquer momento pode sofrer tração ou repulsão a carga que estiver mais próxima. Isso aí tem a mesma relação que a gente usa com a força elétrica. Onde é que vai haver mais força elétrica? Numa carga que está perto ou que está longe? Quanto mais perto, maior vai ser a atração ou repulsão entre as cargas, tá ok? E aqui mostrando só a carga negativa, que é diferente, porque é de aproximação. Então, quando é de aproximação, o maior vai ser o V1, depois o V2 e o V3, tá certo? Vamos seguindo. A superfície potencial em campo elétrico uniforme. Quem lembra, campo elétrico uniforme, eu tenho duas placas, que é a placa positiva e uma placa negativa, sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Campo elétrico, isso, tá certo? As superfícies equipotenciais serão linhas perpendiculares, aqui ó, na vertical. Quem lembra até quando eu fui explicar a força elétrica, quando o deslocamento se dá na vertical, dizemos que não há força elétrica, porque a força elétrica ela vai agir ou apontando para negativo ou apontando para o positivo, depende do sinal da carga. Ó, se eu colocar uma carga negativa aqui, para onde é que ela vai apontar? No mesmo sentido do campo elétrico ou contra o campo elétrico? Quem é que atrai negativo? Certo? Quem respondeu positivo. Então, a força elétrica aqui vai ser para esse lado, o contrário do que está sendo o campo elétrico. Então, por isso que sempre a gente aprendeu que quando a carga é negativa, a força elétrica é o sentido inverso do campo elétrico. Quando ela é positiva, aponta para o mesmo sentido. Ó. Por quê? Vou até colocar aqui, mas não tem risco. A carguinha positiva aqui, ó. Se ela for solta aqui, ela vai ser repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. Então, a força elétrica vai apontar para o mesmo sentido do campo elétrico. Tudo bem, galera? Espero que sim. Vamos cuidar, vamos arrochar. O negócio é sério. Agora nós vamos ver o potencial elétrico de uma esfera condutora, certo? A gente já viu a esfera tem um pouquinho a diferença, porque o centro dela vai ter um raio. Aqui nós vamos ver um exemplo de uma esfera maciça, tá certo? Então, todo o potencial interno vai ser igual ao potencial da superfície, que é dado por K vezes Q vezes o raio. O raio é importante para saber, porque vai ser a distância do centro para
extremidade, ou para a superfície. E quando eu quiser saber de um ponto longe, certo? Nesse ponto X aqui, quando eu passar o slide, vocês vão ver como é a formulazinha, tá certo? Quando tiver um valor externo, vai ser K vezes Q sobre D, que é a distância. Observem que essa linha reta aqui quer dizer que é constante, ou seja, do interior da esfera até a extremidade, que é o que distância é o raio, nós temos um valor constante, é um valor igual, não muda. Agora, à medida que ele vai se distanciando, vai aumentando essa distância do núcleo da esfera ou do centro da esfera, nós teremos uma diminuição no potencial. Quem lembra o que eu disse? Potencial elétrico depende da distância, do quão perto o corpo está eletrizado, né? Do corpo eletrizado. Mas essa distância é inversamente proporcional. Veja que a distância aumenta para a direita e quando vai aumentando, ó, vai diminuindo aqui, o gráfico vai representando uma diminuição no potencial, tá certo? A esfera também é a mesma coisa. Tá aqui a relação para quando o ponto for externo à esfera. Então, vamos seguindo. Falar sobre equilíbrio elétrico em condutores. Ó, quando eu tenho duas esferas, uma carregada eletricamente, aqui o potencial 1 vai ser carga vezes Q, que é o valor da carga dele, sobre o raio dessa esfera, R1. Aqui eu tenho uma esfera de raio 2, só que ela não está eletrizada, então o potencial dela é zero. Logo, o potencial de 1 é maior do que o potencial de 2. E vamos lembrar, quando nós temos um potencial maior do que o outro, nós temos uma diferença de potencial, nós temos uma DDP, assunto da última aula, tá certo? Mas, quando eu eletrizar essa segunda esfera, a partir da primeira, posso passar aqui, transferir carga elétrica, fazer uma eletrização por contato, certo? Fazer as duas entrar em contato, ou mesmo por indução. Essa carga 2, essa esfera 2 vai ficar com carga mesminha na carga 1, do mesmo sinal. Os dois vão ficar positivos. Mas qual é que vai ser esse valor? Qual vai ser esse valor? Vai ser o mesmo, certo? Do potencial 1. Potencial e potencial 2 vão ficar iguais, porque ele foi originário da mesma carga, tá certo? Como a gente viu, potencial depende da carga e do raio, tá certo? O raio é a distância nas esferas. Para a gente poder seguir. Então, ó, outro conceito importante que nós precisamos saber é a capacitância eletrostática. Capacitância, que é uma relação entre a carga e o potencial de um condutor, tá certo? Ela indica a capacidade que o condutor possui de armazenar cargas elétricas, ou seja, a maior capacitância de um condutor quer dizer que ele possui uma capacidade maior de armazenar carga elétrica, tá certo? Então, quando dois condutores estiverem isolados inicialmente neutros, atinge o mesmo potencial. O de maior capacitância armazena mais carga do que o outro, certo? Ela depende também de suas características geométricas, a forma e o meio qual se encontra. Então, assim, se for um condutor esférico, se for um condutor em lâmina, um condutor em chapa, vai mudar na capacitância. E a unidade do SI é um farad, em homenagem a Faraday, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre a gaiola de Faraday. E um farad significa coulomb por volt. Coulomb é unidade de carga, aqui, ó, C, maiúsculo, coulomb. E do potencial é o volt, certo? O V, tá bom? Capacitância, não se esqueça, a gente vai usar muito ela agora para frente, ó. A capacitância de um condutor esférico. Aqui. Potencial é constante, carga sobre o raio. Capacitância é carga sobre o potencial. Então, eu posso fazer uma relaçãozinha matemática aqui. Se eu isolar a carga aqui, prestem atenção aqui, eu vou isolar a carga. Eu boto um aqui embaixo, faço meios pelos extremos, carga é igual a C vezes V. Mas se eu fosse isolar o V,
Eu vou isolar o V agora. É igual a Q sobre C, tá certo? Isso aqui é uma relaçãozinha matemática que a gente faz para o quê, ó? Deixa eu passar aqui, cadê? Peraí. Nossa, meu filho. Se quiser colocar a capacitância em relação, misturando essa relação aqui, ó, substituindo o V por K, e quem é V, ó? O V que está aqui embaixo, que já é outra relação que eu estou fazendo, certo? É Q vezes R, com a Q vezes R. Q com Q eu vou cortar, divisão de fração multiplica a primeira, no caso aqui vai ser 1, né? Quando corta Q com Q fica 1, pelo inverso da segunda. A segunda é K sobre R, porque o Q já foi cortado. K sobre R fica R sobre K. 1 vezes R sobre K. Então, se tiver lá uma questão que for relacionar, quiser saber a capacitância de um condutor esférico, se você tiver o raio, o valor do raio, já pode encontrar, porque a constante K é 9 vezes 10 elevado a 9, é um valor constante, como já diz, é invariável, não muda, tá certo? Energia potencial elétrica de um condutor. Pelo gráfico aqui, nós podemos ver que a energia potencial, o potencial começa a zero, depois vai aumentando o potencial. A partir do trabalho das cargas elementares, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, o trabalho para o primeiro vai ser nulo, o trabalho do segundo vai ser a carga elementar vezes o potencial, carga elementar vezes o potencial 3, e por aí vai. Então, ó, podem observar que vai ficando sempre um triângulo aqui. E a energia potencial vai ser essa área, base vezes a altura sobre 2. Então, a base é a carga, e a altura vai ser o potencial V. Então, nós podemos simplificar essa expressão como sempre sendo energia potencial em um condutor elétrico vai ser carga vezes o potencial dividido por 2. Tá beleza? Esqueci de apagar. Agora nós vamos ver condutores em equilíbrio. Nós temos 3 condutores aqui, inicialmente afastados. Um com potencial 1, outro potencial 2 e outro potencial 3. A carga, como a gente já viu, é capacitância vezes o potencial. Então, aqui estão capacitância vezes o potencial 2 e a capacitância vezes o potencial 3. Quando eles estão em contato em equilíbrio, quando cargas entram em contato, foi que a gente viu. Eles adquirem o mesmo potencial, certo? Quando eles estiverem em contato, ele tem o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial vai ser V para todos. Ó. Mas a carga vai ser alterada, vai ser Q'1, Q'2 e Q'3. Então, tem uma relação matemática que a gente faz para isso. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Ó. Princípio da conservação das cargas. Q'1 mais Q'2 mais Q'3 tem que ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Q'1, Q'2 e Q'3 é C1 vezes V, mais C2 vezes V, mais C3 vezes V. Esse V é o potencial para todos, tá certo? Então, quando eu colocar o V em evidência aqui, ó, aí passo o C1 mais C2 mais C3 para lá dividindo, e eu tenho a relação para encontrar o potencial. Fica carga sobre a capacitância, certo? Como carga 1 é C1 sobre V1, carga 2 é C2 vezes V2, Q3 é C3 vezes V3, eu ainda posso fazer outra substituição. Vai ficar C1 vezes V1, que seria correspondente à carga 1, capacitância vezes o potencial, C2 vezes V2, que é a carga 2, C3 vezes V3, que é a carga 3. Depois de encontrar o potencial, é só aplicar nessa relação e achar quem é Q'1, Q'2 e quem é Q'3. Tá certo? Deixa eu apagar. E nós vamos seguir. Agora vamos falar sobre a gaiola de Faraday. Isso aqui é chamar atenção para vocês algo interessante. Tem uma espécie de chargezinha aí, ó. O passageiro diz, ainda bem que o pneu é de borracha, assim não sofro choque.
Aí o motorista diz, nada disso, nós não sofremos os efeitos da descarga elétrica devido à blindagem eletrostática. Gaiola de Faraday, acho que vocês já devem ter visto nesses documentários ou alguma coisa, um filme, sei lá. Um cara dentro de uma gaiola e choques ao redor e ele não sofre nada. Por que que isso acontece? Quando estamos dentro de um corpo metálico, como carro, um avião, até mesmo, sei lá, dentro de uma gaiola, que é de metal, todo mundo sabe que o metal é bom condutor de eletricidade, e o nosso corpo também é bom condutor de eletricidade, por isso que nós sofremos choque, tá certo? Próximo aula a gente vai falar sobre, próximo aula desse módulo, dessa física 2, nós vamos falar sobre intensidade de corrente elétrica, e nós vamos ver os efeitos da corrente elétrica, os efeitos fisiológicos, choque, tá? Por que que a gente não sofre choque? Não é porque o pneu é de borracha, tem gente que fala isso até hoje, eu vou colocar uma borracha em cima da minha casa, porque o raio não vai atingir que vai isolar. Não, não é assim. Existe uma blindagem eletrostática, certo? E isso é chamado de gaiola de Faraday, esse fenômeno. Por quê? Nós que estamos lá dentro, nós conduzimos eletricidade, só que nós, ao estarmos em contato, nós ficamos com o mesmo potencial elétrico do carro. Se os potenciais são iguais, a carga que é recebida pelo carro não vai ser transferida para nós como choque, porque para haver uma descarga elétrica, que é uma enxurrada, vamos dizer assim, de cargas elétricas, que é a descarga elétrica, que é o que provoca o choque, tem que haver uma DDP, tem que ter uma diferença de potencial, tá certo? Tem até uma questão sobre isso no final que a gente vai falar. Então, entenda o seguinte, quando você está dentro de um carro, tem tipo uma proteção, o metal lá de fora faz tipo uma proteção para o interior, nós que estamos lá no interior, nem temos contato com essa descarga, tá bom? Então, pessoal, nós chegamos aqui aos nossos exercícios, tá certo? E questão da Mackenzie, esse conteúdo é do material de vocês, certo? Essas questões é lá no material de vocês, atividades de sala, tá certo? Então, a 40 centímetros de um corpúsculo eletrizado, coloca-se uma carga puntiforme de 2 microcoulomb. Quem lembra o que é esse microcoulomb? Um prefixo que corresponde a 10 a menos 6. Não esqueçam-se disso. Nessa posição, a carga adquire energia potencial, 0,54 Joule. Considerando, aí tem aqui a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, a carga elétrica do corpúsculo eletrizado é... Então, nós temos uma carga, nós temos uma energia, nós temos uma constante e nós temos a distância. Qual é a relação, qual é a fórmula que nós usamos? Energia potencial entre duas cargas. Lembra que eu disse para vocês que parece muito com a força elétrica, mas não é? Carga vezes constante vezes a carga maior, Qzinho, sobre a distância D. O que é que eu tenho que fazer? Transformar o D, que está em centímetro, em metro, e o resto é só sucesso. Vamos passar para ver como é que ficam as continhas. Primeira coisa, eu encontro o potencial, tá certo? Energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Se a energia potencial é 0,54 e a cargazinha é 2 vezes 10 a menos 6, quando eu dividir isso aqui, 0,54 por 2, vai dar 0,27 vezes 10 elevado a 6, tá certo? Só que aí fica 2,7 vezes 10 elevado a 5. Como o ponto está situado a 40 centímetros, a gente usa a relação do potencial para achar a carga. Aí eu vou usar a constante, que eu já tenho, né? A distância é 40 centímetros, eu transformo em metro, é 0,4. E o potencial eu acabei de achar, que foi 2,7 vezes 10 elevado a 5. Então, isolando o Q aqui, o K está multiplicando, passa dividindo, e o V fica multiplicado pelo P. Então, está aqui o valor, pelo P não, perdão, pelo D, o VP, que é o potencial da carga pontiforme, vezes a distância. 2,7 vezes 0,4 vai dar 1,08 vezes 10 elevado a 5. 0,08 dividido por 9 ia dar 0,12, mas é o que na resolução aqui o cara da questão fez,
Transformou 1,08 em 108 vezes 10 elevado a 3, aí fica 12, a divisão, 108 por 9 dá 12. 10 elevado a 3, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base 10 e subtrai em cima. 3 menos 9 fica menos 6. Como é menos 6, fica 12 microcoulomb, que é o que a gente vê lá na alternativa de letra B, tá certo? Marca B aí na questão 1. Seguindo. Questão 2 diz assim: uma carga elétrica de 10 coulombs passou de um ponto de potencial 8 volts a um ponto de potencial 5 volts. Então, ele saiu de um ponto, de um potencial, para outro de potencial diferente. O que é que aconteceu com essa energia? Foi ganho de energia ou foi perda de energia? Nós temos que calcular a energia potencial, que eu vou chamar de inicial, certo? Energia potencial. Primeiro, eu vou relembrar aqui a formulazinha. Energia potencial é carga vezes o potencial. Então, nós temos que fazer duas contas aqui, de energia potencial inicial e a final, que aí você vê a relação entre a primeira e a segunda e vê se houve aumento ou diminuição, certo? A carga é 10 coulomb, inicialmente o potencial, ou a região lá do potencial era de 8, 10 vezes 8 dá 80, e a energia potencial final energia potencial final, 10 vezes a região é de 5 volts, 10 vezes 5, 50. Qual a unidade da energia? A gente já sabe que a energia é joule, certo? Joule. Era 80, passou para 50. Qual é o valor da energia potencial? 80 menos 50 dá 30. Então, ganhou ou perdeu 30? Se fosse de 50 inicialmente e terminasse em 80, aí teria aumentado, teria ganhado 30, mas começou em 80, a inicial é 80 e a final é 50. Então, 80 menos 50 dá 30. Perdeu 30 joules de energia, desculpa, alternativa de letra D. Tá bom, galera? Vamos seguindo. Pausa o vídeo aí e anota, tá? Questão 3. Duas esferas condutoras carregadas de raios iguais a 0,75 metros e 0,15 metros estão separadas por uma distância muito maior que a soma de seus raios. As esferas estão no vácuo e ligadas por um fio fino, flexível e condutor. No equilíbrio eletrostático, a esfera de raio 0,75 metros tem carga Q1 e a esfera de raio 0,15 metros tem carga Q2. Nessa condição, a razão Q1 sobre Q2 é igual a... Então, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer aquela relação lá de condutores em equilíbrio, ó. Potencial vai ser o mesmo, né? O potencial para os dois, se eles estão em equilíbrio, é igual, é K vezes Q1 sobre R1, que é a carga de 1 sobre o raio 1, é igual a K vezes Q2 sobre raio 2. Então, ó, tem carga de um lado, tem carga do outro, corta, certo? Quando você quiser relacionar a carga, passa essa Q1 aqui para o outro lado, fazendo meios pelos extremos, ó, Q1 vezes R1, Q2 vezes R1. Perdão, vamos de novo. Acho que eu disse errado isso aqui. Corta K com K, fica Q1 sobre R1, Q2 sobre R2. Faz meios pelos extremos, fica Q1 vezes R2, Q2 vezes R1. Passa o Q2 dividindo, fica Q1 sobre Q2 e passa o R1 para lá multiplicando, fica R1 sobre R2. Logo, carga 1 sobre carga 2 vai ser, eu tenho o valor do raio 1, que é 0,75 metros, e tenho o valor do raio 2, que é 0,15. 0,75 dividido por 0,15, a razão entre as cargas é 5. Tudo bem, pessoal? Um pouquinho de matemática aí, né? Vamos apagar para poder seguir. A alternativa está na letra C, certo? Então, uma carga positiva puntiforme é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Campo elétrico uniforme e constante. Se a partícula se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico,
Mesma direção e mesmo sentido quer dizer que ela é positiva. Se fosse negativa, era sentido contrário. Vamos lembrar. A energia potencial elétrica do sistema acontece o quê? Aumenta e a energia cinética da partícula aumenta. Vamos lá. Ó, se ela se move, se ela vai se mover, certo? Ela é liberada e ela se move. Então, ó, vou tentar aqui representar um desenho rapidinho. A gente já sabe que ela é positiva. Deixa eu dar uma apagada aqui. A gente já sabe que ela é positiva. E ela vai se mover no mesmo sentido do campo elétrico. Então, a força dela vai fazer ela se mover no mesmo sentido do campo elétrico. Vou lembrar o desenho lá, da esquerda para a direita, né? Então, o campo elétrico é força F. Se ela vai se mover, então quer dizer que vai haver um aumento na sua energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Energia potencial é a energia que fica acumulada para ser convertida em energia cinética. Então, se vai se mover, vamos analisar. Ela tinha energia potencial e essa energia potencial foi transformada em energia cinética para que ela pudesse se mover, que ela pudesse sair daqui, pelo efeito da força elétrica e vir para cá, mais para frente. Provavelmente ela ia chegar aqui, certo? Ia percorrer uma certa distância. Teríamos a realização de um trabalho da força elétrica, tudo bem? Então, vamos ver a alternativa que diz que a energia potencial diminui e a cinética aumenta. A A diz que as duas aumentam, não é. A B diz que as duas diminuem, não é. É a energia potencial elétrica do sistema e a energia cinética da partícula permanece constante. Não permanece constante, porque ela foi liberada e começou a se mover. Aumenta e a energia cinética da partícula diminui. Também não, é o contrário. Diminui a energia potencial e a energia cinética da partícula aumenta. A alternativa correta é a de letra E. Tudo bem, pessoal? Se uma partícula entra em movimento, ocorre uma diminuição de sua energia potencial e, consequentemente, um aumento da sua energia cinética. Tem explicaçãozinha aí. E a letra E, de Edson Júnior, de esperança de dias melhores. E na questão 5 e última, certo? É assim, considera a seguinte experiência. Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-a da terra e entrou nela. Seu ajudante então eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga. Quem lembra o exemplo que eu falei? Gaiola de Faraday. Foi assim que o grande cientista Faraday fez, certo? Construiu uma gaiola e percebeu que lá dentro ele não sofria choques elétricos. Por quê? Foi o que eu disse, potenciais elétricos iguais não tem DDP, tá certo? Então, ó, qual é a alternativa correta aí? O cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o da gaiola. O potencial do cientista, potencial do ser cientista, é igual ao da gaiola. Então, se eles são iguais, não tem como ele sofrer o choque. Não há uma DDP, não há uma diferença de potencial. Tá certo, galera? Show. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco eu volto com a partezinha sobre refração da luz, que é referente à física 1. Beleza? Pronto, pessoal da segunda série, voltando aqui com a nossa aula, né? Agora para a parte 2, que é sobre a física 1. Então, no capítulo 7 é refração da luz, a parte de ângulo limite, certo? Primeiro é ângulo limite. Vamos ver dois tipos de ângulo limite. Ângulo limite de incidência e ângulo limite de refração. Quem lembra da última aula sobre refração? Quando um raio luminoso incide, passando de uma superfície para outra, vou fazer aqui de vermelho. A de luz incide aqui. A de luz incidindo, passando do meio A para o meio B, ele vai sofrer um certo desvio, uma refração, certo? E essa refração
O ângulo dele formado com a normal, nós temos como calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Esse aqui é o I, é quando incide. Esse aqui nós temos o R, que é quando refrata. Mas tem um limite, certo? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Ângulo limite de incidência. Quando é que vai ser o ângulo limite? Quando a refração, o ângulo de refração formar um ângulo de 90 graus. Por que de 90 graus? Porque ele vai passar reto, ele vai passar tangente à linha que separa os dois, a reta S, ou a linha S, que separa os dois meios, o meio A e o meio B. Um exemplo aqui pode ser passando da água para o ar, tá certo? Então, esse ângulo aqui, de 90 graus, vai ser o ângulo de refração. Como nós vimos pela lei de Snell-Descartes, ó, índice de refração do meio B, né, que é o mais refringente, vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do meio A, vezes o seno de refração. A gente já viu que o de refração, para encontrar o limite, é de 90 graus. E o seno de 90 a gente sabe que é 1. Então, ó, quando eu multiplico isso aqui por 1, que eu isolo o seno de L, que é o de incidência, vai ficar N de A sobre B. Pessoal, isso aqui só vai ser verdade se o índice de refração de A for menor do que o de B. Ou seja, o ângulo limite a gente só pode calcular quando parte de um meio mais refringente para outro meio menos refringente. E o que é refringente? É o quanto ele interage com a luz, ou com o raio de luz. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui para ver agora outro tipo de ângulo limite. Tomando como parte o mesmo raciocínio, aqui o raio de incidência, agora está ao contrário, está incidindo do 1 para o 2, ó. Meio 1 para o meio 2. Agora o mais refringente vai ser o 1 e o menos refringente vai ser o 2, tá certo? Então, para ver aqui a relação, nós vamos... O de incidência tem que ser 90 graus. Para eu saber como é que vai ser o ângulo limite de refração. Aqui observe pela cor azul, tá certo? O RI2, o RR. Então, o de refração 2, que vai ser o 90 graus, a gente vai substituir aqui. Tá aqui, ó. Sendo 90, eu vou isolar o L, vai ficar a mesma coisa, sendo de L, ou seja, o ângulo limite de refração tem a mesma relação matemática, vai ser o índice de refração do menor sobre o índice de refração do maior. Lembrem-se disso, ângulo limite é índice de refração do menor sobre o índice de refração do maior. Não importa se vai ser o ângulo limite de incidência ou o ângulo limite de refração, porque tanto o seno de 90, se ele tiver sendo 90 graus na incidência ou na refração, também vai ser 1. Então, a relação matemática vai ser a mesma. Tá bom? Não se esqueçam disso. E só uma... Mais para frente a gente vai precisar saber, mas eu já vou falar logo agora adiantando, ó. Quando? Por que é limite? Porque se essa refração que está acontecendo aqui, ó, não fosse de 90 graus, certo? Não fosse 90 graus, aumentasse 90 graus, não ia ser mais refração, seria uma reflexão, certo? Seria uma reflexão. Mais para frente a gente vai estudar isso, tá bom? Só para a gente se acostumando, beleza? A refração sofrida pela luz na atmosfera. É uma relação importante. Nós sabemos que na nossa atmosfera nós temos várias altitudes e essa altitude tem diferença na sua massa de ar. Como assim na sua massa de ar? Quanto mais alto nós estamos, o ar fica mais rarefeito, fica menos denso. E isso influencia no índice de refração. Quanto maior a altitude, menor o índice de refração, certo? A luz de um astro, ao se propagar até um observador, sofre sucessivas refrações. Por que sucessivas refrações? Eu mostro nessa imagem, ó. Um astro, certo? Um objeto luminoso, uma estrela, a própria luz do Sol, ela incide na Terra. Na mesosfera para a estratosfera, ela já sofre um pouco de refração. Na estratosfera para a troposfera, sofre outro, certo? Então, vai sofrendo refrações consecutivas até chegar um observador na Terra.
tá bom? Então, sempre, ó, do menor para o maior. Lá na mesosfera é menos refringente, na estratosfera já é mais, na troposfera já é mais. Beleza? Então, nós vemos a imagem linha reta aos nossos olhos, como se o raio luminoso viesse reto, só que ali a gente vê só uma posição da imagem, não onde realmente está o objeto, ele está numa direção refratada. Tá ok? Então, quando a gente vê lá no céu limpo à noite, nós vemos aquelas estrelas, elas não estão realmente retilíneas ao nosso olhar, elas estão, aquela imagem ela sofreu refrações sucessivas até chegar à nossa visão. Tá bom, pessoal? Tá ok? Tranquilo. Um exemplo de refração também é o arco-íris. O arco-íris tem aquelas cores todas, e aquelas cores são as responsáveis pelo espectro visível. Como assim? Nós conseguimos ver do roxo, do violeta, até o vermelho. É o que nosso olho identifica. A luz do sol é uma luz branca, então ela ser refratada em algumas condições, por exemplo, só dá para ver arco-íris em algumas condições especiais, quando tem pressão diferente, a massa de ar, formando questão de chuva, por isso que arco-íris está muito relacionada à formação de nuvens de chuva, porque aquele ambiente celeste, vamos dizer assim, o céu quando fica mais denso, com nuvens carregadas, provoca uma mudança no índice de refração, que faz com que a luz solar ela seja refratada formando um arco-íris. O arco-íris nada mais é do que a luz solar, que é uma luz branca, refratada todas as suas cores, tá certo? Mais para frente também a gente vai falar sobre isso em espectro visível. Tá bom, galera? Só uma curiosidadezinha para a gente. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer essas questões do dia a dia para nossas aulas. Falar em questão do dia a dia. O próprio nome já diz miragem. Quem nunca viu uma miragem? Quem nunca viu, às vezes até o pessoal que mora em Pau dos Ferros, o centro ali é tão quente, tem aquele asfalto, parece que está borbulhando. A miragem, pessoal, é porque assim, o asfalto, como vocês sabem, ele retém muito calor, acumula muito calor. E o raio solar é um raio luminoso que ele conduz muita energia térmica, conduz muito calor. Então, ao ele incidir sobre esse asfalto, quando ele reflete, ele esquenta aquela massa de ar que fica ali em cima. Então, aquela massa de ar se torna menos densa, né? Porque quanto ar mais quente, fica menos denso. E fica como se estivesse evaporando. A gente vê algo meio que fervendo ali, porque é a massa de ar. E a imagem fica turva, por quê? Porque não é uma reflexão, senão a gente via completo. Mas forma uma refração quase no ângulo limite de refração. Por isso que a gente vê aquela imagem quase como se fosse uma reflexão ali de um lago, tá certo? Então, pessoal, essa primeira parte, agora a gente vai para os exercícios. Essa é a primeira parte da teoria, vai para os exercícios. Esse é um capítulozinho mais curto, tá certo? Quando vocês forem ver no material. E agora vamos responder as questões. Primeira questão da UFLA, analisa as afirmações a seguir e marca a opção correta. Primeiro, quando o raio incidente oblíquo passa do meio menos refringente para o mais refringente, ele se aproxima da normal. Aqui, ó. Vou tentar desenhar para vocês aqui, certo? Aqui é a S, tá bom? Meio A em cima, meio B embaixo. Meio A e meio B, beleza. Vou mudar a cor aqui, a gente vê o raio incidindo. Então, o raio incidente oblíquo passa do menos refringente, do A, para o B. Lá para o B, como é que é? Do menos para o mais. Então, a gente vai curvar, certo? Vai curvar. Agora eu vou traçar a reta normal e eu vou traçar ela de preto. Agora eu vou voltar para o meu azulzinho. Mostrar o que aconteceu aqui, ó. O ângulo de incidência, o ângulo de refração. Aqui, ó, é o N de B é maior do que o N de A. Então, ele passou do menos refringente para o mais refringente. Ok?
que acontece? Você volta lá na aula de refração da luz, se for dar uma assistida nela novamente, você vai ver, quando passa do menos refringente para o mais refringente, o raio luminoso ele tende a se aproximar da reta normal, que é essa reta aqui que eu desenhei na cor preta, tá certo? Então, essa primeira ela é verdadeira sim. 2. Quando o raio incidente oblíquo passa do meio mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da normal. Exatamente. Se quando ele está do menos para o mais, ele se aproxima da normal. Quando é o contrário, ele passa aqui do mais para lá. Ó. Deixa eu colocar aqui o vermelho. Está nesse sentido. Se fosse o contrário aqui, pessoal, se estivesse indo aqui para lá, primeiro raio, segundo raio, ele ia se afastando, por isso que nós temos o ângulo limite, que é esse afastamento, tá certo? Vou botar o meu azul, que era o ângulo de incidência, refração. Deixa eu colocar o vermelho, que é para mostrar que agora a setinha está vindo de baixo, indo para cima, do mais refringente para o menos refringente, tá certo? Azul. Então, a segunda também é verdadeira. Número 3, afirmativa número 3. Quando um raio de luz incide na fronteira entre dois meios transparentes opticamente diferentes, um dos fenômenos que ocorre é o da reflexão. Sim, quem lembra lá que quando a gente viu refração da luz, quando passa de um meio para o outro, parte dessa luz ela é refletida e parte dela é refratada. Quem lembra? O exemplo lá que eu citei, quando passa do ar para a água, parece que a gente consegue ver o nosso reflexo, só que não é perfeitamente, porque ele não é uma reflexão total, não é completamente refletido, né? Então, se não é completamente refletido, não tem como você ver a imagem do mesmo jeito que ela é normalmente. O reflexo não é extremamente igual à imagem, exatamente igual à imagem, perdão. Extremamente, o que tem a ver? Então, também é verdadeiro. E a 4, a velocidade de propagação da luz necessariamente altera-se na refração. Isso aí foi a primeira aula sobre refração da luz que eu disse. Pode ser que não haja desvio, pode ser que não haja desvio do raio luminoso, mas a mudança da velocidade da luz, ela existe. Para ser refração, tem que mudar a velocidade da luz. Então, necessariamente altera-se na refração, também verdadeira. As 4 são verdadeiras, todas as afirmativas são verdadeiras. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Vou apagar aqui e vamos para a questão número 2. Aqui tem umas explicaçõezinhas digitadas. Dá uma pausa e lê e vê que está na questão A. Se o ângulo limite para a luz que se propaga de um líquido para o ar é igual a 30 graus, então o índice de refração desse líquido é... Ó, pessoal. O ângulo limite para uma luz que se propaga de um líquido para o ar é igual a 30 graus, então o índice de refração desse líquido é quanto? Então, vamos lá. Ângulo limite, ó, qual é a relação que a gente sabe? O seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor, eu vou colocar um M minúsculo aqui, ó, pra vocês saberem que é menor, sobre o N de refração, o índice de refração do maior. Então, vai ser aqui o seno de 30, certo? Diz que o ângulo limite é 30, então vai ser o seno de 30. O N menor, que é o do ar. Pessoal, índice de refração do ar, a gente já viu isso lá nos outros exercícios. É 1. Quanto é que vai ser o N maior? O seno de 30 é 1 sobre 2, certo? O seno de 30 é 1 meio. Fica 1 sobre N maior. Quanto é que vai ser o valor de N maior? Fazendo meios pelos extremos, pessoal. N maior vezes 1 é N maior. 2 vezes 1 é 2. Então, o índice de refração do N maior, número 2.
o que está na alternativa de letra D, certo? Marca aí a letra D. Pausa o vídeo e anota que eu vou apagar para dar sequência. Então, ele diz assim, os raios de luz provenientes de uma estrela E, ao atravessar a atmosfera, sofrem desvios, dando a impressão de que a estrela está mais alta, é linha, do que realmente está. Tem na figura 1, certo? Está demonstrado. Também por isso pode-se observar a imagem do Sol, S', mesmo depois que ele, o S, se pôs no horizonte, ou antes de nascer, como está lá na figura 2, por causa da refração, né? Questão do horizonte. Esses fatos ocorrem principalmente devido a... Pessoal, o que é que acontece? Eu mostrei para vocês. É uma variação que há no índice de refração, porque passa por várias camadas, mesosfera, troposfera e por aí vai, tá certo? Então, vamos ver as alternativas. Variação do índice de refração do ar com a altitude. Pronto, tá aí, na 1. Depende da altitude, né? A questão da altitude que muda a densidade do ar e muda o índice de refração, certo? Alternativa A. Não é com a longitude, não é com a latitude, não é a dispersão da luz, a luz não é dispersa, ela é refratada. E a forma esférica da Terra e a atração gravitacional sofrida pela luz. Isso aí foi só para confundir a galera do vestibular e da PUCamp, tá certo? Na continuidade, marcar A e pronto. Questão 4. No fundo de uma camada de água de espessura H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água, de tal forma que seu centro seja situado na vertical, que passa pela mancha, para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o seu raio mínimo. Tem o índice de refração do ar e o da água. Então, pessoal, mais ou menos assim vai ficar, ó. A mancha vai estar aqui, certo? E o disco vai ficar cobrindo ele de maneira que não dê para ver nada. Então, vai ser formado, aí eu tenho uma altura H, ó, que fica na vertical que passa pelo a mancha. Então, para que não dê para ver, ó, esse L, certo? Esse ângulo L aqui vai ser o ângulo de incidência, tá bom? Para que a refração ela saia assim, ó, pela a superfície que separa os dois, para que não dê para ver quem estiver lá fora, não passe raio luminoso para fora, tá bom? Então, com isso nós podemos encontrar, a primeira coisa que nós podemos encontrar é o ângulo limite, que é esse L. Então, o seno de L vai ser igual o índice de refração do menor, que é o menor é o ar, que é 1, sobre o do maior. O maior, que é a água, ele é 4 sobre 3. 4 sobre 3. Aí nós vamos encontrar aqui, ó, o seno de L. Seno de L é quando eu tenho 1 sobre 4 sobre 3, pessoal, aqui é uma divisão de fração. Multiplica a primeira, que é 1, pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 4. Logo, o seno de L vai ser 3 sobre 4. Encontrei o seno de L. O que é que eu quero saber? Eu quero saber o valor desse H ali, né? Saber o valor desse H. Bem, beleza. Para eu saber o desse H, eu preciso dessa relação aqui do triângulo retângulo. Vamos fazer um pouquinho de trigonometria, tá bom? Um pouquinho de trigonometria. Então, nós vamos ter que encontrar a tangente de L. A tangente de L é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o R sobre o H, e a altura. Na imagem está maiúsculo, mas é a mesma coisa, tá certo? R sobre H. Eu quero saber o H. Eu quero saber a altura mínima. Tá bom? Então, como é que eu encontro a tangente? A única coisa que eu tenho é o seno. Aí nós vamos lembrar das identidades trigonométricas. Eita, eu não lembro mais não. Pois vamos se lembrar. Tem uma identidade trigonométrica que é fundamental, que é o seno ao quadrado de um ângulo L,
mais o cosseno ao quadrado desse ângulo L, tá certo? Isso daqui é igual a 1. Isso daqui é igual a 1. Isso é uma questão que requer muita matemática, tá certo, gente? Se eu sei que o seno de L é 3 sobre 4, então o seno ao quadrado vai ser... Olha, peraí. Saiu meu lápis. Vamos de novo. 3 ao quadrado vai ficar assim. Mais o cosseno ao quadrado de L. Cosseno ao quadrado de L. Igual a 1. Quando eu isolar o cosseno ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado de L, eu vou passar esse que está somando aqui, subtraindo, mas eu já vou resolver o quadrado dele, certo? Ficar 1 menos 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Subtração de fração, aqui eu tenho 1. MMC entre 1 e 16 é o próprio 16. Então, o cosseno ao quadrado de L é igual a... Vai ficar 16 sobre 16 menos 9 é igual a 7 sobre 16. Isolando o cosseno, passando a potência na forma de radical, cosseno de L é igual a raiz de 7, porque não tem o valor exato da raiz de 7, mas a raiz de 16 eu tenho que é 4. Fica a raiz de 7 sobre 4. Outra identidade trigonométrica fundamental da matemática ou da trigonometria é que o seno de um ângulo L, que a tangente de um ângulo L, um ângulo qualquer, é igual ao seu seno sobre o cosseno. Então, a tangente de L é igual, o seno eu já tenho, que é 3 sobre 4. O cosseno, tenho também, acabei de encontrar, raiz de 7 sobre 4. Quanto é que vai ser o valor dessa tangente? Ó, 4 em cima, 4 lá embaixo. Corta, corta. Fica 3 sobre raiz de 7. Agora sim, eu tenho uma proporção para fazer entre altura e raio. Raio sobre a altura, que é a tangente, é igual, o valor da tangente eu já sei que é 3 sobre raiz de 7. Meios pelos extremos deles. Quem eu quero encontrar é a altura. Vai ficar raiz de 7 H, perdão, R, é igual a 3 vezes H. Quando eu isolar só o R aqui, que eu quero saber o raio, onde foi que eu tirei esse raiz de 3 aqui? Isso aqui é raiz de 7. R sobre H é igual a raiz de 7 R. Aí fica 3H sobre raiz de 7. Essa questão não tem alternativa não, mas nós precisamos racionalizar aqui. Quando eu racionalizo, para tirar a raiz do denominador, eu divido, multiplico os dois por raiz de 7 sobre raiz de 7. Logo, o raio vai ficar... Oh, meu Deus. Vai dar certo, tenha calma. 3 raiz de 7
sobre 7, porque raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7, H. Então, ó, separa aqui para não misturar com a parte do cosseno lá de baixo. O raio mínimo é esse. Tudo bem, pessoal? É uma questão complexa porque tem que saber as identidades trigonométricas. Mas o problema é mais matemática e não física, tá bom? Pausa o vídeo aí, anota e vamos para a questão 5, que é a última. Um ladrão escondeu seu roubo em uma caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento, amarrada no centro de uma boia de base circular. A boia estava em águas de índice de refração 5/4. De qualquer ponto da superfície, era impossível a caixa ser vista devido à base da boia, cujo raio mínimo era de. Mais uma vez, vamos encontrar raio mínimo, igual foi na última questão, a imagem é até parecida, certo? Aqui, já vi que está na letra A, mas ó, mesma relação, tangente é raio vezes altura. Essa altura nós já temos, nós sabemos que é 2,4, tá certo? Para encontrar o seno, eu uso pela relação, fica 4/5. Tangente vai ser aqui o livro ele já traz de maneira direta, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a identidade trigonométrica lá, tá certo? Que é cosseno ao quadrado de L é igual a 1 menos 4/5 ao quadrado. 4/5 ao quadrado. O cosseno ao quadrado de L é igual. Aqui vai ficar 16 sobre 25. 1 sobre 1 aqui vai ser 25 sobre 25. Logo, o cosseno de L é igual a 25 menos 16 é 9 sobre 25. O que foi que você fez com 2 ali da potência? Passa na forma de radical. Raiz de 9 sobre raiz de 25. Cosseno vai ser raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Aí a tangente é 4/5 sobre 3/5. Aí corta 5 com 5, fica 4/3, está aqui. O raio mínimo vai ficar sobre 2,4. Aí faz mesmo pelos extremos. 3 vezes o raio mínimo, é 3 vezes o raio mínimo. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar só 3 vezes R. É igual a 4. Eita. 4 vezes 2,4. O raio vai ser 4 vezes 2,4 dá 9,6. 3 que está multiplicando passa dividindo. 9,6 dividido por 3 dá 3,2. Mesma coisa que a gente fez, pessoal, é aqui na forma de demonstração do triângulo retângulo, né? Para a resolução. Vejam que a imagem é a mesma que eu coloquei lá na outra para exemplificar, porque a boia ela tem que tampar o roubo que estava mesmo no centro, estava aqui, ó, o roubo do ladrão. Então, ele tinha que ter um ângulo limite aqui, né, que é o L, para que não só passasse raios luminosos para lá, para que ninguém visse esse roubo. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, por essa semana. Fiquem com Deus, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um. Mantenham as energias positivas, mantenham a esperança de dias melhores. Tá difícil, eu sei, tá difícil para todo mundo, tá difícil para mim, tá difícil para geral. E eu sei que a vida não se resume só à pandemia, né? Tem outros problemas que vão acontecendo na vida de cada um, mas que nós possamos tentar nos concentrar nos nossos estudos, deixar de lado o que nos faz ficar para baixo, enfim, manter as energias positivas, para resumir, tá bom? Valeu, galera, até a próxima semana, fiquem com Deus.
Show, papai. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu.